Olá, ser de luz, seja bem-vindo à Viva com Essência. Eu sou a Thaís Oliveira, terapeuta energética e transmissora desses conhecimentos para iluminar a sua mente. E vamos dar continuidade do livro Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. E hoje nós vamos falar como o subconsciente controla as funções do corpo. Vamos começar? Estejamos acordados ou dormindo. A mente subconsciente, de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo sem necessidade de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Nestes, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosas, complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos, sem a menor dúvida, um fracasso. Provavelmente morreríamos, e logo. Os processos são complicados demais, entrelaçados demais. E agora eu comentando, gente, olha que interessante, ele até dá uma brincada, né? Se nós fôssemos controlar tudo que acontece no corpo com a mente consciente, morreríamos e logo, porque são muitos processos complexos e entrelaçados. Então, olha como essa inteligência suprema que eu chamo de Criador é demais. Cada vez que eu estudo eu fico mais e mais impressionada. Ele trouxe para nós o seu poder. Ele deixou dentro de nós o seu poder. Então, essa mente, ela vai controlar tudo. Ela vai ficar o tempo todo trabalhando. Ela não dorme, ela não para, ela não descansa. É incansável, é imparável e está sempre controlando tudo, todo o nosso corpo, ou seja, mantendo tudo pulsando, mantendo tudo em movimento, mantendo tudo vivo. E isso é impressionante. Olha como o Criador nos ama. Ama tanto a ponto de nos dar uma mente que tem duas esferas de atividade e que uma, que tem um pouco mais de espaço, que é a mente subconsciente, controla tudo, sem eu precisar ficar raciocinando. Pelo amor de Deus, isso é muito incrível. E vamos continuar. Suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamento interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. E eu comentando aqui novamente, é importante nós observarmos que todas essas emoções de baixa frequência acabam com o nosso sistema. Nós entramos em exaustão, nós somos drenados, nós perdemos energia, perdemos força vital. Então, quanto mais a gente alimenta esses pensamentos, mais fraco e menor a gente se sente. Eu lembro que quando eu estava em uma tristeza muito profunda, era impressionante. A depressão, ela traz até cansaço.
dependendo do nível, dependendo de como tá essa tristeza. Mas eu me lembro muito bem que eu me sentia cansada, eu queria até fazer as coisas, mas logo já me batia um cansaço e eu me jogava na cama. E vocês acreditam que os meus pensamentos eram prósperos, eram construtivos quando eu estava me sentindo assim? Eu não alimentava pensamentos positivos, eu não alimentava pensamentos de amor, pensamentos de vida, pensamentos de saúde, muito pelo contrário, eu ficava exatamente nessas emoções que ele está trazendo aqui: preocupação, ansiedade, medo, depressão. Eu ficava nisso, e quanto mais eu alimentava isso, menos força eu tinha. Por isso, gente, que é uma escolha. Você sempre vai ter que se perguntar: o que eu ganho dentro dessa situação? O que eu estou ganhando vivendo o que eu estou vivendo? Por que eu escolho estar num trabalho onde eu sinto insatisfação? Por que eu escolho estar num relacionamento onde eu não estou me sentindo eu mesmo ou eu mesma? O que você ganha ficando nesse estado? Ficando nessa posição? Porque você continua projetando as mesmas cenas, as mesmas situações se você não virar essa chave. Precisa ter pensamentos construtivos dentro da mente. Precisa acreditar em novas cenas, em novas situações e circunstâncias e pessoas também que vão te trazer a magia, o colorido da vida. O colorido. Por quê? Porque você está encontrando esse colorido dentro de você. E a vida, o universo, o Criador, a mente subconsciente move céus e terras para você viver mais e mais situações coloridas. É lei, gente. Não tem o que duvidar. É só você passar a observar na sua vida. Passa a observar esses conhecimentos que você está adquirindo. Passa a observar o movimento, aquilo que chega, aquilo que sai na sua vida, aquilo que quer ficar, aquilo que quer ir embora. Só observa que você vai encaixar esses conhecimentos, você vai perceber o quanto isso faz mais sentido ainda quando você começa a perceber na sua realidade. E agora ele vai ensinar aqui num subtítulo como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você. Então vamos aprender como que a gente pode fazer a conexão com essa mente. A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Permanece ativa dia e noite, atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor de seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza de seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira, e assim como pensa, assim se fará. Agora eu comentando,
Vocês percebem o quanto ele está dizendo para a gente se preocupar com a mente consciente e não com a mente subconsciente? Igual nós estudamos com o poder da sugestão, quem que permite, quem que filtra as informações? É a mente consciente, é a mente que raciocina, a mente que questiona, traduz e escolhe o que arquiva. Então, o que a gente precisa aprender? A selecionar o que nós estamos consumindo, o que nós estamos colocando para dentro da nossa mente subconsciente. A mente subconsciente, ela não para, ela é inteligente. Nós não precisamos nos esforçar para ativar a mente subconsciente, ela já está acontecendo. A minha parte é cuidar do que eu coloco na minha mente consciente, na mente que raciocina. Então essa mente precisa estar com pensamentos construtivos, com pensamentos que nos levem para frente, com pensamentos que nos eleve a autoestima, eleve a nossa capacidade de ser, fazer, agir e ter o que quiser. E continuando em mais um subtítulo, ele vem trazendo como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Então, ele vai trazer aqui um exemplo para a gente perceber como que isso pode acontecer, como que a gente pode trabalhar essa mente. Um pastor que conheci na África do Sul contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo, que passo agora ao leitor. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxava o corpo, falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo meu corpo está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu entrava em um estado sonolento, letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através de minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita, e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia, o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora.
O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais e disso se seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E assim nós finalizamos mais um episódio do poder do subconsciente. E ele traz dentro do livro muitos exemplos do que ele assistiu, das pessoas que ele se conectou, das pessoas que ele passou essas informações. Esses foram apenas 2 de vários que tem dentro do livro. Então eu recomendo muito você se conectar com esse livro, você ir ampliando a sua consciência com Joseph Murphy. Tem muitas coisas que a sua mente vai falar, pelo amor de Deus, não é possível que isso acontece. E sim, gente, é o nosso poder. Se nós não validarmos em algum nível do nosso ser que nós somos filhos do Criador com as mesmas habilidades, essas potências não conseguem se manifestar, porque com um bloqueio na sua mente consciente para esses temas, você não consegue se aprofundar, certo? E eu quero também te fazer um convite para auxiliar no domínio mental. Eu criei um grupo de vivências coletivas da Viva com Essência. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. É um grupo para que possamos treinar a mente subconsciente. Então eu trago várias vivências, eu acredito muito no poder de várias pessoas reunidas fazendo uma mesma prática. E por lá eu vou liberar vários tipos de vivências. Então, algumas eu utilizo o Japamala, outra eu utilizo a meditação guiada, outra eu vou utilizar comandos, enfim, infinitas possibilidades. Mas é um grupo onde você entra, é da Viva com Essência e de todos os trabalhos energéticos e coletivos que eu for trazendo para dentro da Viva com Essência. Então, se você sentir no seu coração de fazer essas liberações, de limpar o seu subconsciente, tem esse grupo, tem essas atividades também, tá bom? Muita luz na sua jornada e até a próxima.